O Flamengo acaba de oficializar um movimento de mestre que envolve cifras milionárias e a pressão de um gigante do futebol brasileiro que tentou atravessar o negócio. O que está em jogo agora pode mudar a hierarquia da nossa defesa e a estratégia por trás dessa contratação vai te deixar impactado. Fala, nação! É isso mesmo que você viu. O novo xerife chegou e o recado pro Cruzeiro. Se você é Flamengo e quer a verdade que ninguém te conta, tá no lugar certo. Já se inscreve agora, porque o que tá acontecendo nos bastidores é estratégico. Hoje você vai descobrir o que realmente aconteceu na reunião secreta sobre Vitão, o detalhe enigmático da engenharia financeira que envolveu o Internacional e fechamos com a revelação da pressão interna que ele sofreu antes de assinar. Cronometria ter 5 minutos para cada notícia, então esmaga o like e vem comigo. A novela finalmente chegou a seu capítulo final, mas os bastidores dessa apresentação oficial escondem detalhes que a grande mídia ainda não teve coragem de aprofundar. Conforme apurado com exclusividade pela reportagem do Coluna do Fla, o Ninho do Urubu foi o palco de uma movimentação estratégica de mestre. O Flamengo, agindo com a soberania que lhe cabe como o melhor da América, preparou uma recepção monumental para aquele que é, até agora, o único e principal reforço para a temporada de 2026. A partir das 14h30, o mundo vai observar o zagueiro Vitão vestir as cores do maior do continente, mas o mistério que paira no ar não é sobre a sua qualidade, e sim sobre o que foi sacrificado e quem tentou de forma vergonhosa impedir que esse contrato fosse assinado. O impacto dessa contratação no Império Rubro-Negro é imediato e profundo. Trazer um jogador do quilate do Vitão, que já chega com status de protagonista, mexe diretamente com a estrutura do vestiário comandado por Felipe Luiz. Não estamos falando de uma aposta, mas de um zagueiro que vem para disputar a titularidade absoluta com nomes como Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo. É um movimento estratégico que fortalece a nossa defesa para as batalhas que virão na Supercopa e na busca pelo topo do mundo. Tem um elenco onde craques precisam lutar por cada minuto em campo, é o que nos diferencia dos demais, é o que nos torna implacáveis. Fazendo uma análise técnica e de scout minuciosa, Vitão é o protótipo do zagueiro moderno que o DNA rubro-negro exige. Aos 25 anos, ele combina uma velocidade de recuperação incrível com uma saída de bola refinada, algo que lembra os grandes xerifes que já passaram pela nossa história monumental. No Internacional, ele provou ser um jogador polivalente, dominando tanto o lado direito quanto o esquerdo da zaga, o que dá ao Felipe Luiz um leque de opções táticas invejável. Ele não é apenas um defensor, ele é um construtor de jogadas. Comparando a ídolos do passado, Vitão traz aquela segurança de quem não se intimida em jogos grandes, algo que ele mesmo sentiu na pele ao enfrentar o Flamengo e sofrer com a nossa qualidade técnica superior em confrontos de Libertadores. Agora, eu paro tudo para te confrontar, nação. Você aceitaria que a diretoria ficasse de braços cruzados enquanto um rival, como o Cruzeiro, tentava atravessar a negociação por um jogador que já estava no nosso radar? O Flamengo não aceita ser coadjuvante no mercado, e a postura do Vitão em escolher um manto sagrado, mesmo sob pressão externa, mostra que o peso da nossa camisa é e sempre será inadmissível de ser ignorado por quem realmente quer ser campeão. O pote de ouro dessa operação, o que realmente faz os antes chorarem, é a engenharia financeira grandiosa por trás do negócio. O Flamengo não apenas contratou um craque, ele deu uma aula de gestão. O valor total chega a 10 milhões de euros, mas a jogada de mestre foi o perdão da dívida de 4,7 milhões de euros que o Internacional tinha conosco pela compra do Thiago Maia. Na prática, o rubro-negro desembolsa 5,5 milhões de euros à vista e garante 80% dos direitos econômicos de um atleta que assinou um contrato blindado de 4 anos, até dezembro de 2029. Vitão já escolheu sua armadura, a camisa 44, e revelou que a pressão interna de amigos como Pedro e Emerson Royal foi o combustível final para ele entender que o único caminho para a glória era o Ninho do Urubu. Mas se por um lado a defesa ganha um reforço de peso para parar qualquer ataque no continente, os bastidores de uma outra negociação bombástica começam a vazar, revelando que nem tudo são flores quando o assunto envolve a ganância de outros clubes brasileiros que tentam a todo custo desestabilizar o nosso planejamento estratégico para 2026.
Os bastidores dessa primeira contratação do Flamengo para 2026 escondem uma trama de influência e pressão que mostra o porquê de sermos o destino mais cobiçado de todo o continente. Conforme apurado pela reportagem da Flamengo TV e detalhado em coletiva no Ninho do Urubu, o zagueiro Vitão não tomou a decisão de vestir o manto sagrado de forma isolada. Existe um componente de insider trading dentro do próprio elenco que acelerou esse processo. A verdade é que, enquanto a diretoria negociava os valores, havia uma espécie de blitz silenciosa acontecendo por trás das câmeras, coordenada por jogadores que já sentem o peso da nossa soberania. Mas o mistério que fica é: até que ponto essa influência externa de amigos e ex-companheiros de seleção brasileira pesou para que ele ignorasse propostas milionárias de outros clubes brasileiros? O impacto disso no Império é grandioso. Quando um jogador do nível do Vitão revela que foi pressionado para vir, isso reforça uma imagem de união e força do nosso vestiário. É um movimento estratégico de mestre, pois mostra que o Flamengo não precisa apenas convencer o bolso do atleta. O próprio ambiente vencedor do Ninho se encarrega de atrair o talento. Para o Felipe Luiz, ter um jogador que chega com esse nível de desejo e endosado por líderes do grupo como o Pedro, facilita a integração imediata. É a prova de que o Flamengo é o melhor da América, não só dentro de campo, mas na capacidade de ser uma família implacável na busca por reforços. Do ponto de vista técnico, esse entrosamento prévio com Emerson Royal e Pedro, desde as categorias de base da seleção, é um diferencial incrível. Vitão chega conhecendo atalhos de campo de quem vai estar ao seu lado. Analisando o scout, o novo camisa 44 traz uma versatilidade que o torna monumental. Ele domina os dois lados da zaga, embora tenha preferência pela direita. Comparado a ídolos do passado que também tinham essa facilidade de adaptação, ele se posiciona como um coringa tático. Ele sabe que a disputa com Léo Ortiz e Léo Pereira será vergonhosa para os adversários, tamanha a qualidade que teremos no banco de reservas. É inadmissível pensar em um Flamengo que não tenha essa profundidade de elenco em um ano de Mundial e Libertadores. Mas eu te pergunto agora, nação, você aceitaria que um jogador do seu time ficasse em dúvida entre o Flamengo e qualquer outro clube do Brasil após receber um convite direto do Pedro e do Emerson Royal? A postura tem que ser essa. Quem hesita em vestir o manto não merece a nossa história. E o Vitão mostrou que entendeu o recado desde o primeiro minuto. O pote de ouro, o clímax dessa revelação na coletiva, foi quando o zagueiro abriu o jogo sobre a investida do Cruzeiro. Houve sim uma proposta oficial e pesada dos mineiros, mas Vitão foi categórico. Quando o Flamengo bateu a porta, o resto virou paisagem. A engenharia financeira foi estratégica, custando 10 milhões de euros no total, mas com o Flamengo sendo cirúrgico ao usar o crédito de 4,7 milhões de euros que tínhamos com o Internacional. O contrato é longo, 4 anos de blindagem total, até dezembro de 2029. Vitão chorou ao lembrar de onde veio, do Jacarezinho, no Paraná, para chegar ao auge no maior do mundo. Ele está pronto, ansioso para estrear contra o Vasco ou já na final da Supercopa contra o Corinthians, dependendo apenas da publicação no bid. Essa ansiedade do novo xerife para entrar em campo e provar seu valor só aumenta a pressão sobre os rivais, que assistem impotentes ao fortalecimento do nosso elenco. Enquanto isso, o clima em São Paulo é de puro desespero, com informações de bastidores sugerindo que o maior perigo do ataque corintiano pode estar com as malas prontas para a Europa, deixando o caminho livre para nossa defesa implacável dominar a primeira decisão do ano. E se você acha que o entrosamento nos bastidores é o único trunfo dessa contratação, o que está por trás da mentalidade desse novo xerife é o que realmente define a nossa soberania no continente. Existe um fator psicológico que a mídia tradicional não analisa, mas que eu trago aqui com exclusividade: o efeito pânico que o Flamengo causa em seus adversários. Conforme apurado durante a coletiva monumental desta sexta-feira no Ninho do Urubu, Vitão abriu o jogo sobre algo que poucos jogadores têm a coragem de admitir enquanto estão em clubes menores. Ele descreveu o cenário de enfrentar o mais querido como um verdadeiro terror esportivo. Uma experiência exaustiva que drena não só o físico, mas o emocional de quem tenta impedir o melhor da América. O impacto disso no Império é grandioso, pois agora temos em nosso elenco alguém que conhece exatamente o caminho do sofrimento de ser nosso oponente. É um movimento estratégico de mestre trazer para o nosso lado quem já foi vítima da nossa intensidade.
Isso muda a imagem do clube para o mercado. O Flamengo não apenas vence, ele marca a carreira dos adversários. No vestiário, essa mentalidade de alívio por finalmente estar do lado certo da história serve como combustível para os demais. Vitão chega sabendo que aqui o padrão de exigência é o topo do mundo, e sua honestidade ao falar sobre o peso de nos enfrentar mostra que ele já entendeu a magnitude da instituição. Em uma análise técnica e histórica, o retrospecto do Vitão contra o Flamengo é uma prova viva da nossa hegemonia implacável. Foram 10 confrontos na carreira e os números são vergonhosos para quem estava do outro lado. Apenas 2 vitórias, contra 4 triunfos rubro-negros e 4 empates. Mas o ponto de ruptura, o detalhe incrível que selou o destino desse jogador, aconteceu na temporada de 2025. O Internacional de Vitão cruzou o nosso caminho 4 vezes e não conseguiu vencer nenhuma. Foram 3 vitórias nossas e um empate, com destaque para as oitavas de final da Libertadores, onde o Flamengo atropelou o time gaúcho rumo ao tetra. Vitão sentiu na pele o que é tentar marcar o ataque mais poderoso do continente e sair de campo com a sensação de impotência. Você aceitaria que um jogador chegasse ao seu time sem reconhecer a grandeza do clube que o contratou? É inadmissível que alguém vista o manto sem entender que está no maior do mundo. E o Vitão provou que tem essa consciência. O pote de ouro, a revelação final que emocionou a todos no Ninho foi o desabafo humano desse zagueiro de 25 anos. Ele revelou que, após os jogos contra o Flamengo, chegava em casa em um estado de exaustão tal que sua própria esposa ficava impressionada. O terror era real. O clímax da sua apresentação não foi apenas a entrega da camisa 44, número que ele exigiu para manter suas origens, mas o momento em que ele foi às lágrimas ao relembrar sua trajetória. Sair do Jacarezinho, no interior do Paraná, sofrer contra o gigante e, finalmente, ser escolhido para defendê-lo. Vitão não é apenas um reforço técnico, é um homem que realizou o sonho de parar de sofrer contra o Flamengo para começar a vencer com o Flamengo. Ele está pronto para a guerra, seja contra o Dasco no Carioca ou contra o Corinthians na Supercopa, com um contrato de 4 anos devidamente assinado e a alma pronta para o combate. Muitos me perguntaram, e a verdade é uma só. A contratação de Vitão não é apenas uma peça nova no tabuleiro, mas a consolidação de que o Flamengo hoje é o único destino possível para quem quer atingir o ápice na América. Ele chega para ser titular absoluto de cara, forçando uma evolução monumental em Léo Ortiz e Léo Pereira, garantindo que nossa defesa seja uma barreira intransponível para qualquer rival em 2026. Resumo imperial. Hoje desvendamos os bastidores da apresentação de Vitão como o primeiro grande reforço do ano. Detalhamos a engenharia financeira estratégica de 10 milhões de euros, que envolveu o perdão da dívida de Thiago Maia. E revelamos a pressão interna de Pedro e Royal para selar o negócio. Fechamos com um depoimento visceral do novo Camisa 44 sobre o alívio de não ter mais que enfrentar o terror de jogar contra o Mengão. O papo é reto, o Flamengo não espera por ninguém e você também não pode ficar para trás. Se você quer blindar sua informação e acordar todos os dias com a verdade que os antes tentam esconder, sua vaga é aqui, no Flamengo até você. Se inscreve agora, ativa o sininho para não perder nada do melhor da América e comenta aí. Vitão chega para ser titular absoluto de cara ou tem que comer banco? Eu sou o seu host, o Desiamengo até você. A gente se vê no próximo vídeo.